tem também. Se há um pedido do senhor. Ok? Ok, eu tô contigo, beleza. Pode ser. Pode ser? Pode ser. Vereador, a gente vendo tudo que aconteceu e a situação que veio à tona aí, é a oportunidade que o senhor tem para expor o seu lado. O que o senhor tem a dizer em relação a isso? Eu devo um esclarecimento à sociedade, pelos fatos, pelo ocorrido. Na verdade, eu fui pego de surpresa, tanto eu quanto os meus 2 filhos menores. Até porque eu fui deliberado hoje como um pai que não é prestativo. Os meus 2 pequenos acompanharam todas as ações da minha casa, estavam sempre comigo, e hoje não querem ficar na casa com a mãe e com o irmão mais velho. Há muitas ações por parte da minha esposa, que eu amo, que é uma pessoa querida, e que, influenciada pelo meu filho mais velho, fez o que fez. Eu, há pouco tempo, digamos, há uns 8 anos, eu fui buscar o meu filho em Balneário, que ele estava em Balneário, foi embora de casa, busquei, paguei a faculdade, ajudei com o automóvel, dei tudo que eu pude dar e o carinho. E não esperava que há 45 dias eles estavam montando todo esse processo contra mim. Tem pai que sofre atentado do filho com assassinato para ficar com os bens. O meu usou de uma forma de separação para ficar com 50% dos bens, que é nosso, meu e da minha esposa, para viabilizar a sua vida, que ele sempre quis um apartamento em Balneário Camboriú. Eu disse, filho, no momento eu não posso te dar, mas na hora certa eu vou te dar. Aí começou algumas indisposições na minha casa, entre ele, entre os 2 pequenos. Está aqui o BO, que fala da agressão física dele e da irmã, mas eu nunca tinha registrado. Eu sempre dizia que isso não era para acontecer. Em seguida, as ações da minha esposa, com relação à filha Marie, que está as agressões aqui. Inclusive, as ameaças do meu filho, que dizia o seguinte, pai, vou bater nos dois. A hora que eles chegarem em casa, vou arrebentar eles. Eu não posso ter nada que eles pegam. Um suplemento alimentar. Está aqui, eu disse para ele não fazer isso. E fez isso por muitas vezes. E eu sempre aguentei. Minha esposa está casada comigo há 29 anos. O porquê só agora? Porque que o meu filho mais velho chamou os 2 na sala e disse, ó, você tem que decidir, ou ficam com o pai ou ficam com a mãe. Porque daqui a pouco é capaz de aparecer mais alguém, algum filho do pai por aí, e aí nós vamos ter que dividir os bens. É meramente interesse. É meramente interesse. Por isso que eu deixo aqui a minha palavra. De que vocês, antes de julgar, antes de fazer qualquer avaliação, olhem os 2 lados. Perguntem para os 2 pequenos, de 16 e de 11 anos. Com quem que ele quer ficar? Eles não querem ficar onde está a minha esposa e o meu filho. Será que eu fui tão ruim assim? Porque depois de 29 anos, fazer o que foi feito. Dizer agora que eu tenho arma. Onde é que está o exame de corpo de delito? Dizer de que eu faltei com alguma coisa, depois de 29 anos, é meramente interesse financeiro. A minha esposa, por várias vezes agora, tentou rever o posicionamento dela. Ele tirou o telefone celular dela, ele tirou a bateria do convencional para ela não falar com as pessoas amigas dela. E está aqui gravado. Está gravado. Tem gravado aqui, inclusive, que a minha filha ligava e ele não deixava falar com ela. Nem o filho Júnior. Era ele que passava para ela rapidamente e depois já pegava, agora está falando comigo. É meramente interesse financeiro. Por isso que eu digo para vocês, são 29 anos. O porquê só agora? O porquê chamar os 2 pequenos e dizer, olha,
Vocês têm que decidir, pai ou a mãe. Porque a mãe vai separar, senão nós vamos perder tudo. Essa é a palavra. Nós vamos perder tudo. Porque vai vir filhos do pai, vai vir questões de que vão pedir herança. Eu nunca tive filho fora do casamento. Nunca. Nunca. Eu tenho 3 filhos. E que eu amo muito. Que é o Felipe de 29, a Maria de 17 e o Júnior de 11 anos. Então eu quero deixar claro de que eu vou esclarecer isso. Mediante a justiça, mediante a lei e a nossa sociedade. Isso vai vir à tona. Há pouco, ele mandou para minha filha Maria, que estava comigo agora há pouco, disse, eu estou saindo de casa. Depois de tudo isso, vai dizer que está saindo de casa. Não quero que ele saia de casa. Agora, que não faça injustiça. Que vocês esperem eu provar, mediante a lei, o que realmente aconteceu. E deixo uma pergunta. O porquê que os 2 filhos menores não querem ficar nem com a minha esposa, que está o meu filho lá dentro de casa? Está aqui o B.O. que ela foi agredida pela minha esposa, muitas vezes agredida pelo meu filho. Eu não preciso mentir. Eu não preciso enganar ninguém. Eu preciso esclarecer os fatos. E vou perante a lei esclarecer os fatos a todos. Vereador, o senhor está falando a respeito do BO e o seu filho e a sua esposa fizeram também um BO contra o senhor. Eu quero para deixar claro para quem está nos assistindo. Nesse BO consta que o senhor teria agredido ela, que o senhor teria quebrado coisas dentro de casa, que o senhor fazia ameaças, usava palavras de baixo escalão. Aconteceu isso? Segundo, como é que, o senhor está falando do seu filho, mas a sua esposa estaria sendo manipulada pelo seu filho? Sem dúvida, porque depois de 29 anos que ele quer um bem, que ele quer um material, chamou os filhos, preparou há 45 dias o processo de separação sem falar e disse, vocês escolhem ou o pai ou a mãe, porque vai aparecer filhos do pai e nós vamos perder tudo. O porquê disso? Por que disso? Porque depois de 29 anos, a minha esposa vai ter essa atitude. Ficou apanhando 29 anos? Ficou apanhando 29 anos? Isso não procede. Onde é que está o exame de corpo de delito? Isso não procede. Infelizmente, é uma ação por interesses financeiros. Nós temos muitos pais que perdem a vida por interesse financeiro. O meu filho usou dessa força de querer a separação para inviabilizar a minha vida, a família e admitir de que quer 50% para usar, para o usufruto dele, porque sabe que vai ficar com a mãe e ele vai acabar viabilizando isso. Insisto porque é um fato grave, porque ele inclusive registrou o boletim de ocorrência, então ele estaria mentindo, ele e ela. Então não houve agressão e nem houve ameaça. Onde está o exame de corpo de delito? Não, eu estou lhe perguntando. Não houve agressão, não houve ameaça. Os meus filhos estão em casa direto, os 2 testemunharam isso e estão à disposição da justiça para testemunhar que não houve agressão. Não houve um problema mais antigo entre o senhor e o seu filho, que inclusive foi parar, houve um registro de boletim de ocorrência, uma coisa de 2012, 2013? Meu filho tem uma participação da vida dele particular que eu não quero entrar nesse caso. Não seria isso o pivô da discussão? Pode ter sido. Porque é isso que ele alega nas internas, que foi também por causa disso que o senhor não admite. Se fosse uma situação dessa, eu não teria buscado em Balneário Camboriú, à 1h30 da manhã, viabilizado para ele a minha casa, pagar a faculdade, dar amor, dar carinho, dei um veículo, o veículo era pequeno, eu fiquei com medo que ele pudesse sofrer um acidente, eu disse, filho, vamos comprar um maior, para que se tu sofrer alguma coisa, nós vamos ter ao menos no túnel o para-choque. Adquirimos o carro, compramos, eu pago mensal, e o porquê então disso? Não falta amor, não tem esse pivô, o que tem é ambição. Mas aconteceu um registro de um boletim de ocorrência, a questão de 6 anos, 5 anos atrás, houve uma ocorrência policial que ele denunciou supostas agressões do senhor contra ele? Ele saiu de casa, ficou muito chateado, ficou de uma forma, pela vida que ele foi levar, de uma forma muito desgastada. Agora, se ele fez, eu não sei. Eu realmente lamento a situação na qual está acontecendo com a família. Vereador, e a esposa do senhor nunca conversou com o senhor a respeito sobre esses ocorridos, sobre conversas desse filho mais velho com ela? O senhor foi pego de surpresa? Nunca teve uma conversa entre você e sua esposa sobre isso? Eles estão montando isso há 45 dias.
há 45 dias, eu fiquei sabendo, porque os 2 pequenos que não querem ir para casa, eles não querem ficar com a mãe, não querem ficar com o irmão, os 2 me chamaram: pai, o mano chamou e falou que nós devíamos escolher ou você ou a mãe, porque nós tínhamos que dividir os bens, porque daqui a pouco ia aparecer filhos do pai que iam dividir os bens com a gente, íamos perder tudo. Essa foi a palavra que os 2 pequenos disseram para mim. Então realmente foi uma intenção de fazer a separação da família, inviabilizando a unidade e fazer com que ele tenha os 50% junto com a minha esposa dos bens para fazer o processo conforme ele quer acontecer. Como é que fica daqui para frente? Porque o senhor está dizendo então que eles mentiram para a justiça, mentiram para a polícia, isso é muito grave. Como é que o senhor pretende lidar com isso daqui para frente? Eu não tenho problema com ninguém, na verdade. Eu já disse para minha esposa para nós sentarmos e conversarmos, tanto é que o processo de conversa está aqui, que eu pedi para ela, para nós conversarmos, está aqui, e inclusive isso está gerando um pedido de prisão para mim, porque eu não podia ter falado com ela. Eu queria acertar com ela. Está aqui, eu e os filhos estávamos querendo conversar com ela e ela não atende o telefone porque o telefone estava com o mais velho e não deixa ela atender. Essa medida protetiva de prisão, o senhor já está sabendo, então a qualquer momento o senhor pode ser preso. Segundo o que foi feita a denúncia contra mim, parece-me que eles fizeram esse pedido. Para encerrar, de minha parte, vereador, eu vou insistir para a gente deixar bem claro. Então, não houve agressão, não houve ameaça, não houve intimidação de sua parte. É isso que o senhor está falando frente aos depoimentos que eles deram. A gente está baseado nas falas de uma esposa e de um filho. Eu faço mais uma pergunta para você e o telespectador. Por que os 2 pequenos não querem ficar em casa? Por que os 2 pequenos não querem ficar em casa? E eles estavam no dia em que ela falou que houve a agressão. Os 2, o meu genro, o meu sobrinho, estavam em casa. São 4 testemunhas que provam que não houve agressão. Qual o desejo do senhor em relação a todo esse, vamos dizer assim, esse incômodo pessoal? O desejo é que a gente desfaça isso, né? Que a gente possa voltar a ter harmonia, que a gente possa voltar a estar a família unida. Esse é o meu desejo. Mas o senhor vai acionar alguma questão judicial? Porque é muito grave. O senhor está falando, mas pelo jeito as coisas já, né, uma situação muito grave de difamação que lhe prejudica, além de prejudicar pessoalmente, lhe prejudica politicamente. O senhor pretende tomar alguma medida nesse sentido? Eu estou conversando com os advogados para ver a medida que a gente vai tomar, para ver de que forma as coisas vão encaminhar.